Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Um tipo de vazio que nem as palavras mais bonitas conseguem preencher. Você ora, você lê, você tenta. E ainda assim, parece que tudo à sua volta permanece igual. O céu, silencioso. O coração, inquieto. Os dias, repetitivos. E talvez você já tenha se perguntado com um nó na garganta: por que Deus está em silêncio? Será que Ele se esqueceu de mim? Esse silêncio, muitas vezes, não é apenas ausência de palavras, é ausência de respostas, de sinais, de alívio. É como caminhar por um deserto sem saber se está indo na direção certa. Você ouve testemunhos, louvores, pregações. Tudo parece falar de milagres, de portas abertas, de promessas cumpridas. Mas dentro de você a sensação é outra. Parece que Deus tem falado com todo mundo, menos com você. Billy Graham dizia: Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não pode ver. Mas e quando o que você sente não confirma isso? E quando tudo que seus olhos veem é silêncio, portas fechadas, orações sem eco? A dor de esperar por algo que não chega é real. E essa espera, muitas vezes, vem acompanhada por uma sensação silenciosa de culpa. Como se o atraso de Deus fosse um reflexo do seu fracasso. Como se algo em você estivesse impedindo o milagre. Mas, e se o silêncio de Deus não for castigo? E se esse silêncio for, na verdade, a moldura de algo maior que ainda está sendo pintado? C.S. Lewis certa vez comparou Deus a um autor invisível, aquele que já conhece o final da história, mesmo que o personagem esteja perdido no meio do enredo. Talvez você esteja exatamente nesse capítulo, o capítulo onde o autor se cala, mas a história continua. É aqui que a fé se torna mais do que uma ideia, mais do que uma emoção. A fé se torna uma escolha, uma resistência silenciosa, um sussurro insistente no meio da escuridão. Ele está aqui, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja. Porque a fé não é ausência de dúvidas. É seguir mesmo quando as certezas parecem ter evaporado. É continuar dobrando os joelhos quando tudo dentro de você quer se deitar e desistir. É acreditar que sim, Deus ainda está trabalhando, ainda que em silêncio. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, simples, mas profunda. E se o silêncio de Deus for, na verdade, o lugar onde Ele mais está agindo? E se o que parece ausência for, na verdade, presença oculta? Vamos caminhar juntos por essa estrada. Há algo sendo construído. Há um cuidado que não faz barulho. Há um milagre se formando por trás do véu. Acalme seu coração. Deus já está trabalhando por você. A dor de um coração que crê, mas se sente ignorado. Há uma dor que poucos ousam confessar em voz alta. A dor de crer com sinceridade. E ainda assim, se sentir ignorado por Deus. É a dor de quem busca com honestidade, de quem ora com fervor, de quem lê as Escrituras com esperança. Mas amanhece outra vez, com o mesmo peso, o mesmo silêncio, a mesma ausência de resposta. É como se o céu estivesse fechado, como se cada palavra dita em oração batesse no teto e caísse de volta sobre o peito. Você olha ao redor e vê outros irmãos sendo abençoados, testemunhos de provisão, curas, restauração. E no fundo do seu coração, você celebra com eles. Mas há também um sussurro que ninguém escuta. E eu, Senhor, por que comigo é diferente? A dor aumenta quando, mesmo cercado de crentes, você se sente invisível até para Deus. É uma solidão que dói mais que o abandono humano. É a impressão de estar espiritualmente sozinho, mesmo estando na casa do Pai. É nessa comparação silenciosa que nascem as acusações internas. Você começa a se perguntar se está fazendo algo errado, se sua fé é pequena, se Deus está punindo algo que você já nem se lembra. O que era para ser uma espera se transforma em culpa. O que era para ser uma caminhada se torna um julgamento. E sem perceber, o coração começa a se fechar, não por falta de fé, mas por excesso de frustração. O salmista passou por isso. No Salmo 13, ele grita: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras não foram ditas por um incrédulo,
mas por um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia a presença divina, mas também conhecia o silêncio. Um homem que orava e ainda assim sentia que Deus se calava. Isso mostra que sentir-se ignorado por Deus não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de humanidade. Talvez você esteja nesse ponto, onde cada dia é uma repetição do anterior, onde sua alma geme baixinho enquanto o rosto tenta manter a firmeza. Mas eu te digo, com toda a reverência, Deus vê o que você sente. Ele não virou o rosto. Ele não está indiferente. O silêncio dele pode doer, mas jamais será vazio. Ele está presente, mesmo quando parece ausente. E essa dor que você sente, essa dor não será desperdiçada. A mentira sutil. Se Deus estivesse comigo, eu sentiria. É sutil, quase imperceptível, mas aos poucos, essa mentira começa a se alojar nos cantos escuros da alma. Se Deus estivesse comigo, eu sentiria. A mente sabe que Ele é fiel. O coração já experimentou sua graça. Mas quando as emoções se esvaziam e o corpo não responde, a dúvida sussurra com mais força do que a convicção. Será que Ele ainda está aqui? Vivemos em uma cultura que mede tudo pelo sentir. Se você está bem, é porque algo bom está acontecendo. Se está mal, é porque algo deu errado. Transferimos esse pensamento para Deus e começamos a associar sua presença às sensações. Esperamos sentir calafrios, lágrimas nos olhos, paz imediata, respostas visíveis. E quando nada disso vem, achamos que Deus se ausentou. Mas isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Lázaro morreu. Marta e Maria estavam em pranto. E Jesus, mesmo sabendo o que faria, permaneceu em silêncio por dias. Em João 11, o mestre não corre ao encontro das irmãs. Ele espera. Espera enquanto a dor cresce. Espera enquanto a esperança morre. Espera até que o coração delas não tenha mais onde se apoiar. E então, ele chega. Não atrasado, não insensível, mas intencional. Porque seu silêncio não era desprezo, era um preparo para algo maior. A presença de Deus não depende das emoções. Ela é promessa. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus em Mateus 28:20. Todos os dias, os bons e os ruins, os dias cheios de fé e os dias em que você mal consegue orar. Ele não nos abandona quando não o sentimos. Pelo contrário, é nesses dias que ele se faz ainda mais próximo, embora de forma invisível. Charles Spurgeon escreveu: quando você não pode ver a mão de Deus, confie em seu coração. E esse é o lugar onde a fé amadurece, quando ela se desapega das emoções e se ancora no caráter de Deus. Quando ela aprende a crer, não pelo que sente, mas pelo que sabe. Porque a fé que se sustenta apenas em sensações será levada pelo vento. Mas a fé que se ancora na palavra permanece, mesmo em meio ao vendaval. Você pode não estar sentindo, pode não estar vendo, mas isso não muda a verdade eterna. Ele está com você. Não há lágrima ignorada, não há silêncio desperdiçado, e não há dor que não esteja sendo transformada, ainda que você não perceba. Deus trabalha em silêncio, lições de um oleiro invisível. Há algo profundamente desconcertante no silêncio de Deus. Ele não explica, ele não justifica, ele apenas continua em silêncio. E ainda assim, é nesse silêncio que as maiores obras são moldadas. Porque o silêncio de Deus não é vazio, é cheio de intenção, é carregado de propósito. É como o trabalho de um oleiro, invisível ao barro, mas constante, firme, presente. Isaías 64:8 nos lembra: Tu, Senhor, és nosso oleiro, nós somos o barro. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é uma verdade espiritual profunda. O barro não entende o que o oleiro está fazendo. Ele sente a pressão, a rotação, os cortes, o peso das mãos, mas não vê o que está sendo formado e muitas vezes sente dor. Fica confuso, mas o oleiro sabe. Ele sabe o que quer criar. Ele conhece cada curva, cada detalhe.
E o silêncio que parece abandono, na verdade, é cuidado intenso. Deus trabalha em silêncio porque há lugares onde o barulho nos distrai, onde palavras seriam insuficientes para explicar o que Ele está construindo. Há processos que não cabem na lógica humana. Há curas que não acontecem com explicações, mas com entregas. E é por isso que Ele se cala, não por distância, mas por proximidade que escapa aos sentidos. Os reformadores falavam sobre a noite escura da alma, um tempo onde Deus parece ausente, mas está mais ativo do que nunca. Um tempo em que Ele cava fundo, não para ferir, mas para restaurar as raízes. É o tipo de silêncio que desconstrói o orgulho, que revela as motivações ocultas, que purifica o amor. Porque Deus não molda com pressa, Ele molda com precisão. E cada segundo de silêncio é parte de uma obra que só será visível depois. Pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer que tudo está parado. Mas há um Deus que não dorme, que não falha, que não desiste e que continua no secreto modelando você com mãos de misericórdia. Ele é o oleiro, você é o barro. E o silêncio entre vocês é o som do cuidado sendo esculpido. Disciplina da espera, como crescer quando tudo parece parado. Esperar é uma das experiências mais desconfortáveis da vida espiritual. Não há garantias de quando, nem de como, nem se a resposta virá da forma que esperamos. Apenas o tempo. Um tempo que se arrasta, que pesa, que parece zombar da nossa fé. Mas, paradoxalmente, é nesse tempo, nesse intervalo entre o clamor e a resposta, que a alma mais cresce. É ali onde tudo parece parado que Deus mais trabalha em nós. O Salmo 27:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Note, não é uma espera passiva, vazia, resignada. É uma espera ativa, que exige coragem, resistência, fé. É nesse tipo de espera que Deus fortalece o coração, não ao tirar você do deserto, mas ao ensinar como caminhar por ele com dignidade. A espera se torna um campo de treinamento espiritual, onde os músculos da alma são forjados na luta entre o ainda não e o eu confio. E há práticas que tornam essa espera mais fértil. Orar os salmos, por exemplo, é permitir que as palavras de Davi expressem o que muitas vezes você não consegue dizer. É emprestar sua dor às Escrituras e ali encontrar consolo. O jejum também se torna uma forma de quebrantamento, não para arrancar respostas, mas para refinar o desejo. Jejuar não pelo que você quer receber, mas por quem você quer se tornar. É um clamor silencioso: Senhor, muda-me, ainda que nada ao redor mude. Ler Romanos 8 durante esse tempo é como encontrar uma âncora teológica em meio à tempestade emocional. É ali que a alma cansada encontra verdades que sustentam. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem o silêncio, nem o atraso, nem a dor. Porque o amor dele não depende da estação que você está vivendo. Ele ama com amor eterno, mesmo nos dias em que tudo em você duvida disso. Talvez a maior sabedoria nesse tempo seja esta: silenciar, não para ignorar o que sente, mas para ouvir o que realmente importa. Os sentimentos gritam, os medos falam alto, as dúvidas insistem. Mas no meio desse barulho há uma voz que não compete, que não força, que não se impõe. É a voz da palavra. E ela só é ouvida por aqueles que escolhem calar. Porque às vezes Deus não grita no vendaval, Ele sussurra na brisa. E só quem desacelera é capaz de escutar. O silêncio que salvou uma vida. Ele já estava decidido. Não falava com ninguém sobre isso, mas por dentro já havia feito as malas da alma, cansado de esperar, cansado de se sentir esquecido. Ele havia orado por meses, talvez anos, e nada. O que antes era esperança se tornou cinza. O que antes era fé se tornou apatia. E numa manhã comum, como tantas outras, ele olhou para o teto e disse em silêncio: se o Senhor não fizer nada hoje, eu paro, eu desisto. Mas Deus, que nunca se atrasa, escolheu exatamente aquele dia para responder. Não com um milagre espetacular, nem com uma voz audível. A resposta veio em forma de um versículo que ele já tinha lido 1000 vezes,
mas que naquele momento entrou como se fosse a primeira vez. Uma palavra simples, mas viva. Uma frase sublinhada que parecia ter sido escrita só para ele. Era como se Deus dissesse: eu sempre estive aqui, e mesmo em silêncio, estive lutando por você. Aquela experiência não removeu todos os problemas. Não curou tudo de uma vez, mas foi o suficiente para interromper a queda. Foi o suficiente para fazê-lo perceber que o silêncio de Deus não era desprezo. Era cirúrgico, era amoroso, era uma forma de desmantelar o orgulho, de despir as armaduras, de restaurar uma identidade que havia sido moldada mais por desempenho do que por graça. Esse homem não voltou a ser o mesmo. Ele aprendeu a viver sem depender de respostas imediatas. Aprendeu a se calar sem se perder. E hoje, ele conta essa história não como um sobrevivente que venceu por força própria, mas como alguém que foi carregado por um Deus que age até no nada. Porque o silêncio de Deus não o destruiu. Salvou sua vida. Recontar a própria dor à luz do cuidado oculto de Deus é um ato de redenção. É olhar para trás e perceber que havia propósito onde só se via perda, que havia mão onde só se via ausência, e que o silêncio era, na verdade, a linguagem do céu preparando uma nova história. Porque quando Deus parece não fazer nada, Ele está, na verdade, fazendo tudo. Acalme seu coração. Deus já está trabalhando por você. Billy Graham dizia que o tempo de Deus é perfeito, porque Ele vê o que nós não conseguimos enxergar. E essa verdade, dita com simplicidade, carrega uma esperança profunda. Você não está à deriva. Mesmo que tudo pareça parado, mesmo que o silêncio pareça ensurdecedor, mesmo que a dor te visite com frequência, Deus não está indiferente. Ele está sim agora mesmo trabalhando por você. John Piper complementa essa visão com uma frase que precisa ser gravada na alma. Deus está fazendo 10.000 coisas na sua vida e você pode estar consciente de 3. Isso muda tudo, porque nos lembra que a realidade espiritual é maior do que o que conseguimos perceber. Deus não depende das nossas emoções para agir. Ele não precisa do nosso entendimento para continuar escrevendo a história. Ele não precisa que vejamos para nos amar. Acalmar o coração não significa negar o que se sente. Não significa engolir o choro ou fingir força. Significa confiar. Confiar que o autor da vida está escrevendo com cuidado cada linha. Significa repousar na fidelidade daquele que já viu o final do capítulo, mesmo que você ainda esteja perdido no meio da página. Significa respirar fundo e crer que o silêncio não é o fim. É o intervalo sagrado entre a semente e o fruto. Talvez hoje você não precise de mais explicações. Talvez hoje o que sua alma pede é uma pausa, um espaço para ouvir o que Deus pode falar no não dito. Por isso, permita-se um instante de silêncio. Não aquele silêncio do abandono, mas o silêncio da entrega. Leia o Salmo 46. Só isso. Sem pressa, sem metas. Leia com o coração exposto e permita que o Espírito fale, até no que não for dito. Porque no final a fé verdadeira não se mede pelos resultados visíveis. Ela se revela na confiança no invisível. E é nesse lugar onde não há barulho, mas há presença, que Deus está agindo, está curando, está formando. Acalme seu coração. Deus já está trabalhando por você e Ele nunca falha.